A paz do Senhor esteja com vocês. Começa aqui mais um Sacode o Pó. O Sacode o Pó é o canal da bênção, é o canal para tirar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não provém do Senhor. Sacode, sacode, em nome de Jesus. Bom, meu irmão, minha irmã, eu convido os irmãos hoje a fechar os nossos olhos e vamos orar e entregar esse programa ao nosso Deus. Bendito és tu, ó Pai, que criou todas as coisas. Pai, nós te agradecemos por esse momento aqui, agradecemos por estarmos na sua presença. Sabemos, Pai, que o Senhor está aqui em nosso meio, porque a sua palavra diz: onde tiver um ou mais, eu estarei no meio de vós. Então nós agradecemos muito ao Senhor pela sua presença. Pai, nós queremos falar para o seu povo aquilo que o seu povo precisa ouvir. Que o seu Santo Espírito, Pai, esteja livre aqui no nosso meio e que ele possa me usar para que nós possamos levar, Pai, a palavra do Senhor a todo canto do universo, onde, Pai, cada um precisa conhecer o Senhor. Que nós possamos, Pai, andar no seu caminho, andar na sua luz, andar na sua direção, andar, Pai, naquilo que o Senhor preparou para nós. Essa é nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, meu irmão, minha irmã, o Sacode Pó de hoje é... Sacode Pó de hoje. Rasgou o véu, né? Rasgou o véu. Bom, nós estamos aí, né, em dias de festa, né? Nós estamos aí celebrando, né, a Semana Santa, que termina hoje, né, com a Páscoa, né? Hoje é o domingo de Páscoa. E nós tivemos aí a sexta-feira da Paixão, que foi celebrada a morte de Jesus Cristo, o sábado de Aleluia, e hoje o domingo de Páscoa. Hoje é o terceiro dia, né? A luz do terceiro dia. Glória a Deus. Jesus, ele ressuscitou, né? Ele venceu a morte e por isso, né, nós podemos nos alegrar. Bom, hoje é aquele dia, né, meu irmão, em que muitos estão reunidos aí para trocarem ovos, né? Hoje tem a Migolate, né, cheio dessas coisas doutrinárias, né, que o homem traz para si, né, trocas de ovos, trocas de chocolate, mas o essencial, a Páscoa mesmo, ela não está sendo celebrada. Rasgou o véu. O que foi esse rasgar o véu? Quando esse véu foi rasgado, meu irmão, que Jesus Cristo morreu ali, que o véu rasgou, foi a condição que ele deu para mim e você chegarmos até ele, né? Nós chegarmos até Deus, nos deu a liberdade de chegar até Deus. Então essa é uma data, essa Semana Santa é uma Semana Santa que tem que muito ser comemorada, mas de uma forma que realmente o que ela representa, e não essas coisas comerciais que a gente vive. Para muita gente a Páscoa é um feriado para você viajar, para você ir para a praia, para você curtir a vida, né? Ou descansar, ou vice-versa, né? Ou simplesmente esse dia, né, sexta-feira da Paixão, se tornou o Dia Internacional de se comer peixe, né? O domingo de Páscoa, o Dia Internacional de se comer chocolate, né? E as pessoas vão aí levando as coisas, esquecem da essência, o essencial. O véu, na sexta-feira, ele foi rasgado. E hoje, Jesus ressuscitou. E isso nos deu direito à vida, nos deu o direito de entrarmos no céu, né? Isso ele pagou, ele foi ali para pagar, né? Ele sofreu, ele morreu para pagar pelo meu erro, pelo seu erro, pelo erro da humanidade. E as pessoas estão preocupadas em comer chocolate. Aí me perguntam: você tem alguma coisa contra chocolate? Pelo contrário, gosto muito, né? Mas o chocolate é uma criação de Deus. O cacau, ele veio da terra, né? Da natureza. Foi Deus que criou o chocolate.
né? Se a gente tem um chocolate, é mais um motivo que nós temos de louvar a Deus. Então, se você está comendo seu chocolate, se você esqueceu da Páscoa, se você esqueceu de que Jesus fez, se você esqueceu aquele que representa o dia de hoje, quando você estiver comendo o seu chocolate, você lembra que Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele criou todas as coisas e por isso você tem o chocolate na sua mesa hoje. Você pode comer o seu ovo de Páscoa. Então, louvado seja o nome do Senhor e louvar o nome de Deus. Eu queria colocar um louvor aqui para que todos nós refletíssemos nesse louvor aqui. É só para te adorar, Senhor. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, nos em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplando a tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia em tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha, a cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, a cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Louvado seja o nome do nosso Deus. Bom, meu irmão, eu convido os irmãos agora a abrir a palavra de Deus comigo lá em Mateus, capítulo 27, verso 47 ao 54. Diz assim a palavra do Senhor. E alguns do que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedeceu de vinagre e, pondo numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, chamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito.
E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião, os que com ele guardavam Jesus, vindo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Bom, meu irmão, que palavra maravilhosa. Como é bom a gente saber que Jesus Cristo deu a vida dele por nós. Se você parar e pensar o que é isso, o que representa isso, aí, meu irmão, é um dia que a gente tem que estar assim: obrigado, Senhor. Muito obrigado por você fez isso por mim. Sabe? É um dia de que o mundo veja o que transformou o mundo. Para você analisar, né? Entender, a gente vê aí estupros, roubos, a gente vê nos jornais aí pessoas matando, assassinando, pessoas brigando por causa de futebol, por tudo isso aí. Jesus sabia que tudo isso ia acontecer. E vindo ele, tudo isso, o sofrimento que ele ia ter, ele chegou para o pai e falou: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se eu tiver que beber, eu beberei. Então ele bebeu o cálice por mim e por você. Então a importância que tem que ser dada, que esse véu foi rasgado, foi, mano, irmão, a oportunidade foi dada a mim e a você de poder entrar no céu, sabe? De poder ter essa transição, né? De a gente poder, você pode chegar ao céu, você pode chegar até Deus com as suas orações, com a sua fé, né? Isso foi Jesus que nos deu isso, quando esse véu foi rasgado, quando a gente pode nos arrepender dos nossos pecados, arrepender das coisas que nós fizemos, certo? Tudo isso nós devemos à luta, aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. Então nós temos que dar muito valor ao dia de ontem, de anteontem e de hoje. Para mim, a Páscoa é a festa mais bonita. Eu amo o Natal. O Natal é uma festa maravilhosa. É o nascimento, que também, o nascimento dele, que ele veio para cumprir tudo isso aqui. Ele nasceu exatamente por causa disso aqui. Ele é como se fosse uma coisa assim. Ele nasceu, ele veio para isso, né? Para morrer por mim e por você. Ele veio nesse mundo aqui. No dia que Jesus nasceu, ele veio nesse mundo, sabendo que ele ia morrer dessa forma, porque ele me amou, ele te amou. Por isso Jesus Cristo fala, por isso que em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi para isso aí, foi pelo amor que ele morreu por mim, por você. Então, a representação do amor está nessa festa, né? Está no Natal? Com certeza. Mas, opinião minha, né? Uma coisa mais minha. E para mim, a festa mais bonita que existe é a da Páscoa. Mas, como celebra a Páscoa hoje? É só chocolate, é festa, e aquilo realmente que precisa, nós fazem. Existem muitas procissões, né? Existem muitas coisas que são feitas aí, muitas encenações e tal, mas a essência a gente não vê, a gente não consegue. Me perdoe a todos vocês, mas a gente não consegue ver a essência. Você não consegue ver nas pessoas aquele sentimento ali realmente. Jesus está aqui. Quem sou eu para julgar alguém? Mas eu estou sendo honesto, eu não consigo ver. Mas em nome de Jesus, né? É Ele que é o Senhor de todas as coisas. Deus que conhece todas as coisas. Deus que conhece todo mundo. Deus que conhece o coração de cada um. É Ele
é quem faz, quem julga. Por isso Deus é amor, e mais Deus também é justiça. Eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo 26, verso 33, diz assim a palavra do Senhor. Pendurados o véu debaixo das colcheitas, e pôr a arca do testemunho ali dentro do véu. E veste o véu, vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Então, aquele véu, para que nós possamos entender aqui, né, por que o véu foi separado? Bom, existia, né, no tabernáculo existia dois lugares, né, os lugares santos, o lugar santo e o lugar santíssimo. Era separado por um véu, por uma cortina, né? Era separado por aquilo ali. E ali ficavam determinadas coisas que daqui a pouco nós vamos ler o livro de Hebreu, que nos explica muito bem, com detalhes, o que tinha no lugar e o que tinha no outro. Mas o que separava ali era o véu. Que separava onde só o sumo sacerdote poderia entrar, que ele entrava amarrado com uma corda, porque quando ele entrava ali, ele não podia estar em pecado, porque se ele estivesse em pecado, ele morria. Então, se eles pegassem a corda tivesse bamba, ele era puxado, porque as pessoas não podiam entrar, porque quem entrasse ali morria, certo? Ali era o lugar de comunhão com Deus. Você tinha que estar puro, tinha que estar em comunhão com Ele para você entrar naquele lugar. Por isso que o véu foi rasgado, sabe? Porque foi dado a nós a oportunidade de chegar até Deus. Então vamos, primeiro, onde ficava a arca, nós vamos entender o que era, o que tinha na Arca da Aliança. Então lá no livro de Êxodos 25:10 diz assim: faça uma arca de madeira de acácias com 1,10 m de comprimento e 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro por dentro e por fora e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-a em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revista-as de ouro e coloque nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas. A arca não deve ser retirada. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança. Veja bem, que tinha a arca, coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batidos nas extremidades da tampa. Faça um querubim na extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa, e ficarão de frente para um outro com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Então veja bem, Deus criou uma arca, mandou fazer uma arca, era a aliança que ele tinha com o povo dele. Então quando o povo ia para a guerra, quando ele ia, né, para as lutas, eles levavam a arca, que era o quê? Era a representação de Deus, ali a arca representava Deus. Então o povo levava a arca porque sabia que Deus estava com eles. Tanto que os inimigos, né, muitas vezes achavam que os hebreus, o povo de Deus, ganhava as guerras por causa da arca. Então eles roubaram a arca, né? Mas isso aí é uma outra história e nós vamos contar isso aí numa próxima oportunidade. Mas voltando à festa, né, esse véu foi rasgado para que nós ali tivéssemos o direito de, hoje nós temos esse direito de, essa comunhão que nós temos com Deus foi através de Jesus Cristo, que veio nesse mundo, que deu a vida dele por mim e por você. E por isso hoje nós temos acesso ao céu. E eu convido os irmãos agora para entender tudo isso aí, o porquê da arca,
né, por que o véu foi rasgado, por que Jesus Cristo fez tudo isso por amor. No livro de Hebreus, capítulo 9, diz assim a palavra do Senhor: ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente chamada Lugar Santo. Então, a primeira parte chamava-se Lugar Santo. Estava no candelabro a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontrava o altar de ouro para incenção e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com as suas sombras cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falhar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que lhe era oferecido por si mesmo e pelos pecados do povo que havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar adoração a uma consciência perfeita e limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias e purificação com água. Essas ordenações exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. O sangue de Cristo. Quando Cristo veio com o sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou a maior parte e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem. Isso não é pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo e de uma vez por todas obteve eterna redenção. Então veja bem, naquele lugar santíssimo onde o sumo sacerdote entrava, eram feitos sacrifícios, para a remissão dos nossos pecados. Mas Jesus, ele entrou ali, Por que o véu foi rasgado? Ele entrou ali e se fez sacrifício por nós. Ele entrou ali, irmão, para a remissão do meu e do seu pecado. Por isso, meu irmão, que você tem que valorizar muito esse dia. Continuando a leitura aí no livro de Hebreus 9, no verso 13, diz assim: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de um novilho espalhados sobre o que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros. Quanto mais o sangue de Cristo. Então veja bem, se o sangue de bodes, que está falando assim, sangue de bode, sangue de touros, eles nos santificavam, imagina o sangue de Jesus. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de todos os que levam à morte, para que servirmos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue.
quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei, e todo o povo levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de isópodo, e aspergiu o próprio livro de todo o povo, dizendo: esse é o sangue da aliança de Deus que ordenou que vocês obedeçam da mesma forma. Aspergiu com sangue o tabernáculo de todos os utensílios da sua cerimônia. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão. Então veja bem, sem derramamento de sangue não há perdão. Por isso, Jesus Cristo derramou o seu próprio sangue para a remissão dos nossos pecados. Veja bem, sem derramamento de sangue não há perdão. Então, naquela época, matava-se os bodes, matava-se os touros, matava os animais, e com aquele sacrifício de sangue, eles eram perdoados. Mas Jesus acabou com tudo isso porque ele se fez pecado por nós. No verso 23, portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão no céu fossem purificadas e esse sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou num santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Ô meu irmão, grava bem esse versículo, Hebreus 9, 24. Vou ler até de novo aqui, que essa palavra é maravilhosa. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Verso 25. Não porém para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisava sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu de uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como os homens estão destinados a morrer uma só vez e depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que os guardam. Que palavra maravilhosa. Irmão, eu convido vocês a lerem depois o livro de Hebreus, capítulo 9. Mas que você leia com seu coração aberto, com a sua mente aberta, porque você vai entender tudo isso aí, o porquê de tudo isso aí. E você vai ver, sabe, que hoje nós podemos comemorar a Páscoa, né, que é um dia maravilhoso. Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou e ele vai voltar a segunda vez para quê? Para levar aqueles que é seu. Então, o que nós devemos orar hoje muito é para que Jesus volte logo, sabe? Que ele volte logo, que ele venha para você ter vida e a tê-la com abundância, que é maravilhoso, sabe? A gente vê nesse mundo aí, vendo tantas coisas. Agora mesmo eu estava vendo uma reportagem ali de pessoas brigando por causa de futebol, sabe? Machucando, matando os outros por causa de futebol. E aí você para e pensa. Eu gosto muito de futebol, já falei várias vezes isso aqui, né? Gosto muito, tenho meu time aí, Atlético Mineiro, que me faz muita raiva. Mas, irmão, nada
está acima do Deus vivo. Então você tem que valorizar as coisas, tem que valorizar a Deus, tem que valorizar Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E Ele fez tudo isso aí. A morte dele é muito importante para nós, sabe? Então, esqueça essas bobagens que é passada por esse lado comercial, né? As fábricas de chocolate vão te agradecer muito. As empresas, né, as redes que vendem chocolate vão te agradecer muito. Mas você não está vivendo a verdadeira Páscoa. Você não está vivendo aquilo que realmente representa essa festa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a gente saiba valorizar o sacrifício de Jesus. Eu vou terminar com um louvor aqui, falando dos tabernáculos aqui, de como era isso aqui. E eu convido os irmãos a louvar a Deus comigo. Os teus altares é o louvor de hoje. Então, irmão, que você saiba valorizar essa festa. A Páscoa, ela é de fundamental importância para nossas vidas. Os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Você tem entendido Hebreus 9. O pardal encontrou asas, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. E glória a Deus que foi. O pardal encontrou asas, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Louvado seja o nome do nosso Deus. Termina aqui mais um Sacode o Pó. Que a graça, a paz, o amor, a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Eu desejo a todos uma feliz Páscoa, mas uma Páscoa voltada para tudo isso aqui. Que nós saibamos valorizar realmente o Deus vivo, a Jesus Cristo, aquele que não poupou sacrifício, não poupou dor, não poupou nada, para que nós hoje tivéssemos, né, o direito de chegar até Ele, porque o véu foi rasgado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pai Santo, Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor mandou o seu Filho aqui, Pai,
para a remissão dos nossos pecados, que ele viveu, morreu por todos nós. Porque ali, quando lemos aqui a sua palavra em Hebreus, lá no lugar, na Arca da Aliança, no lugar santíssimo, estavam as tábuas dos 10 mandamentos. Onde, Pai, nenhum homem aqui na face da terra conseguiu cumprir. Mas o Senhor trouxe o seu Filho amado aqui e mostrou para todos nós que é possível viver as suas leis. É possível, Pai, cumprir os seus mandamentos. Pai, que nós possamos aprender a valorizar a sua lei, que nós possamos aprender a viver a tua palavra, que nós possamos, Pai, pegar o exemplo que Jesus Cristo veio e trouxe aqui para nós. Oh, Pai, e que o Senhor faça que Jesus volte logo, Pai, porque nós esperamos a sua volta e que ela seja rápida, em nome de Jesus. Amém. Bom, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor esteja com vocês.